Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje, você vai assistir a resolução da questão número 18 do vestibular de 2026. Na prova de conhecimentos específicos, na prova de Química, a questão 18 trouxe esse enunciado. Desde a questão 16, que eu comecei há pouco com vocês, fazendo um preparativo antes de vir o vídeo da questão. A gente fez 4 shorts antes desta questão. E finalmente agora, a questão 18, a gente vai responder ela e usando aquela estratégia das questões anteriores, hein? Vou começar já na pergunta. Vou procurar não me apavorar com o texto, não me apavorar com o enunciado, vou direto na pergunta do exercício. E claro, se for preciso, eu procuro o texto. O enunciado tá aqui, questão 18, mas a pergunta era: qual é a função orgânica oxigenada que está presente na estrutura do ibuprofeno? Então eu tenho que procurar ibuprofeno, encontrei ele, tá aqui. A pergunta é: qual é a função orgânica oxigenada? É essa que tá aqui, ó. A função orgânica oxigenada que você tem aqui, que é C-O-OH, é a função ácido carboxílico. Pronto, a primeira parte do item A era só isso que tinha que fazer. Reconhecer a função orgânica oxigenada do ibuprofeno. Ainda no item A, escreva a fórmula molecular desse fármaco. Então agora a gente tem que contar carbono. E lembrem que em cada dobra a gente vai contar um carbono. Eu vou pintar os carbonos com a caneta preta. Então, vem marcar os carbonos comigo. Depois que você marcou os carbonos, conta os carbonos. Pronto, descobri que são 13 carbonos. Então eu marco C13. Essa fórmula também tem átomos de hidrogênio. E para contabilizar os hidrogênios, eu tenho que preencher os hidrogênios. Eu preciso que você se lembre que todo carbono faz 4 ligações. Eu vou começar com esse carbono aqui, ó. Vou colocar os hidrogênios aqui espalhados. E agora eu tenho que ir em cada carbono e ver quantas ligações tem e completar as 4 ligações com hidrogênio. Então veja só, aqui esse carbono já tem uma ligação, então o resto é hidrogênio, 3 aqui. Esse carbono aqui, ó, pintei ele de vermelho. Ele já fez 3 ligações, então ele tem um só hidrogênio. E agora eu vou colocar todos os outros hidrogênios. Esse carbono que eu tô pintando aqui agora, ó, ele já tem as 4 ligações, então ele não tem hidrogênio. Eu vou colocar em todos os outros aqui agora. Foram 18 hidrogênios. Então, C13, H18 e o O tem 2. Então, você vem e marca O2. E aí, lembra que aqui nesse vídeo, nessa aula, eu te ensino como você pensa para resolver a questão e você monta uma resposta lá no seu quadrado que faça sentido, que tenha lógica envolvida. Ainda nessa questão 18, mas agora no item B. Calcule a quantidade em mol, cálculo de mol, de ibuprofeno, presente em um comprimido contendo 600 mg desse fármaco. Moçada, para a gente achar a quantidade em mol, a gente vai ter que ler o texto para encontrar a seguinte informação. E está logo no começo, ó. O ibuprofeno tem massa molar 206 gramas por mol. Você pode resolver por fórmula ou por regra de 3. Eu vou aqui nesse vídeo agora resolver por fórmula. Como é que a gente descobre o número de mols? A gente pega a massa e divide pela massa molar. Bom, se a gente sabe que a massa desse comprimido é de 600 miligramas, ou seja, é 0,6 gramas, tem que pôr a massa em gramas, e sabendo que a massa molar é 206 gramas, esse é o cálculo que eu tenho que fazer. Não é uma conta tranquila, a Unesp já apresentou exercícios com cálculos muito próximos desse. Nossa resposta vai dar 0,0029 mol, a gente vai arredondar para 0,003 ou 30 mol de ibuprofeno. É interessante que em outras questões de provas da Unesp, a gente já fez um cálculo que chega num número parecido com esse. É curioso até. Bom, vamos seguir a vida agora. Item B, a parte final. Calcule o volume, em ml, da solução de NaOH 0,10 mol por litro necessário para neutralizar estequiometricamente essa quantidade de ibuprofeno. Então, como a gente não lê o texto, a gente não sabe do que está falando, por isso vai ter que ler o texto. Finalmente, a última questão, o último item, eu tive que ler o texto.
Então agora, vou ler o texto com vocês. O ibuprofeno, de massa molar 206 gramas-mol, é um fármaco utilizado como analgésico e anti-inflamatório. Sua fórmula estrutural tá aqui, a gente já rabiscou ela bastante. Considere que um comprimido contenha 600 miligramas, a gente já até converteu para mol. Essa dosagem pode ser verificada por titulação direta, com uma solução de NaOH 0,10 mol por litro, conforme a reação de neutralização representada pela equação química que está aqui. A cada 1 mol de ibuprofeno, eu tenho 1 mol de NaOH, aqui está a minha equação. E agora a nossa pergunta. Calcule o volume da solução de NaOH, então ó, debaixo disso, o volume dessa base é o que eu não sei. E a molaridade da base ó, foi fornecida. A molaridade é 0,10 mol por litro. Necessário para neutralizar estequiometricamente essa quantidade de ibuprofeno. Que quantidade? A quantidade de um comprimido. Um comprimido de ibuprofeno, a gente descobriu no item B mesmo, um comprimido, ele tem 0,6 gramas ou 600 miligramas, e isso em mol dá 3 vezes 10 a 10 a menos 1, menos 2, menos 3. 3 vezes 10 a menos 3 mol de ibuprofeno. Bom, eu sei dados do ibuprofeno. Como é que eu chego em dados de NaOH? Por estequiometria. Então, aí ainda na montagem, na reação desse exercício, por estequiometria, a cada 1 mol do ibuprofeno, vou por aqui, eu tenho 1 mol de NaOH. Como eu descobri naquele comprimido, tem 3 vezes 10 a menos 3 mol dele, vou fazer um cálculo e descobrir o número de mols dessa base. Fazendo esse cálculo, a gente descobre que é o mesmo número. 3 vezes 10 a menos 3 mol. E aí, para fechar e descobrir o volume, a gente vai usar a fórmula da molaridade. Molaridade é o número de mols dividido pelo volume. Sabendo que a molaridade é 0,10, sabendo que o número de mols é 3 vezes 10 a menos 3 mol, então qual que é o volume? Fazendo esse cálculo, vou chegar aqui, o volume vai dar 3 vezes 10 a menos 2 litros, ou seja, esse volume é de 30 ml. Ficou apertadinho aqui, mas lembra, você tem que organizar todo esse conteúdo lá no espaço de resposta. Mais uma vez, vou colocar aqui para vocês, lá na minha outra rede social, lá no meu Instagram, eu organizei, eu publiquei isso na semana que essa prova aconteceu. Aqui está uma das formas de organizar e apresentar essa resposta, mas aqui no YouTube o meu foco é te explicar como que faz a resolução dessa questão. Então, por isso, eu vou encerrar esse vídeo, vou começar o encerramento do vídeo aqui mostrando essa cena e contando para vocês quais foram os temas abordados nessa questão. Essa questão cobrou do aluno função orgânica oxigenada, cobrou fórmula molecular em composto orgânico, como converte da estrutural para molecular, perguntou como calcula mol e também fez uma titulação, uma questão que envolveu diversas áreas da química. Agora, acabei de encerrar todos os conteúdos de química que caíram no vestibular da Unesp de 2026. Eu vou montar todas as questões de 2026 numa única playlist, então vai ser vestibular da Unesp de 2026. E aí eu queria que você deixasse um comentário aqui, se você acha que é útil fazer esse tipo de resolução. Fiz todas as testes, fiz todas as escritas e as escritas com um preparo anterior com pequenos vídeos. Essa vai ser a única prova que eu fiz assim, exceto se alguém vir aqui escrever, faz tal prova assim também. Bom, amanhã vou começar um projeto novo aqui no canal e se você acabou de chegar, se inscreve que vem novidade que pode ser muito útil para o seu preparo para o vestibular desse ano. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês para os próximos vídeos e até mais!